Imagina você apostar 20 bilhões de dólares na Argentina, pois foi exatamente isso que o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, o Scott Bessent, resolveu fazer. A missão era salvar o peso argentino, salvar o governo do Milei e, se tudo der certo, salvar a paciência dos investidores internacionais. Agora, antes que você pense, é só mais um pacote de ajuda comum. Calma lá. Isso é menos um resgate, mas uma aposta de cassino. Olha só isso, os Estados Unidos comprando pesos, oferecendo acordos de swap e torcendo para que Milei consiga domar a inflação e convencer o Congresso a colaborar. E se você conhece um pouquinho da história econômica argentina, sabe que dar certo não é exatamente o padrão por lá. A Argentina tem talento especial para transformar qualquer plano ousado em uma montanha-russa de nervosismo, quedas da moeda e dramas políticos. Então, hoje no episódio a gente vai explicar como que essa aposta bilionária funciona, por que todo mundo tá de olho e o que pode dar certo ou muito errado nas próximas semanas. E a gente fala também sobre o Brasil. Parece que o governo do Lula decidiu entrar pesado no mercado imobiliário e de um jeito que até faz a gente ficar de olho no bolso. A novidade é que tá rolando um plano de 20 bilhões de reais para facilitar crédito barato para quem quer comprar casa. E olha que esse valor pode crescer nos próximos anos com um novo sistema de financiamento a juros menores. Além disso, os brasileiros vão poder usar o FGTS para comprar imóveis de até 2,25 milhões de reais, subindo de 1,5 milhão. O que é um grande aumento, vale dizer. O objetivo do governo é duplo, tá? Atacar a falta de moradia e, claro, ganhar uns pontinhos antes da eleição de 2026. E não para por aí. Lula também anunciou cortes de impostos para trabalhadores de baixa renda, subsídios para o gás de cozinha e até estuda transporte público gratuito, sem contar que o governo pode aumentar o Bolsa Família. É tipo um pacote completo de medidas para agradar o eleitor e, ao mesmo tempo, deixar os investidores de cabelo em pé. Pelo menos os cabelos que ainda restam dos investidores. E a reação do mercado não tardou. O real caiu até 2,3% contra o dólar na sexta-feira, entre preocupação com o uso dessas medidas para impulsionar a popularidade e o que isso pode significar para as contas do país. Então, hoje nós vamos também destrinchar como que funciona esse plano, o que muda para quem quer casa própria e quais são os riscos dessa aposta social e econômica do Lula. Este episódio da Estratégia do Dia é patrocinado pela Deel. A Deel não é só mais uma plataforma de pagamento. É a ferramenta que a sua equipe realmente vai gostar de usar. RH, TI e financeiro. Juntos, finalmente. Uma solução completa, desenvolvida para trazer tranquilidade. Para saber mais, acesse del.com/estratégia. Clique no link da descrição. Gente, então segura essa. O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, que a gente já falou várias vezes sobre, decidiu apostar 20 bilhões de dólares na Argentina. Sim, você ouviu certo, 20 bilhões. E não é brincadeira de bet, é a aposta oficial do governo dos Estados Unidos. O objetivo disso é tirar os mercados financeiros argentinos da turbulência crescente e dar uma mãozinha ali a um aliado político estratégico, o presidente Javier Milei. Tá, mas como, você se pergunta? Oferecendo acordos de swap para sustentar o peso e, em alguns casos, comprando a moeda diretamente, o que, vamos combinar, é algo raro nas últimas décadas. Bessent foi claro, não é um resgate financeiro de forma alguma, disse ele. Só que, para muitos observadores, parece exatamente isso. A gente está falando de um país com histórico de esbanjar dinheiro dos outros e atrasar pagamentos, recebendo uma ajuda gigante de um governo que prometeu colocar os Estados Unidos em primeiro lugar. Lembra ali do America First? Pois é, confuso. E aí entra Milei. Ele promete que agora vai ser diferente, que vai colocar as contas públicas em ordem e controlar a inflação, mesmo que isso signifique cortes drásticos no orçamento. Até funcionou por um tempo. Os mercados acreditaram nele, os títulos subiram e o peso se manteve relativamente estável. Mas, como sempre, tem um mas. Sempre tem um mas. A confiança começou a escorregar quando o partido de Milei perdeu uma votação provincial importante. O resultado disso, o peso despencou, ameaçando disparar a inflação justamente antes das eleições legislativas de meio de mandato, que acontece daqui a 2 semanas. Então, a aposta de Bessent é a seguinte: se os Estados Unidos colocarem força financeira por trás de Milei, ele pode ganhar, convencer o Congresso a apoiar seu programa econômico e restaurar a confiança dos investidores. Olha, analistas dizem que não é impossível,
mas muito difícil. Brad Setzer, ex-funcionário do Tesouro americano, resumiu bem, tá? Ele disse: é uma aposta de que todos os problemas da Argentina agora são políticos e que Milei consegue tirar um coelho da cartola e se sair melhor do que esperado nas eleições. Mas ele coloca um alerta também. Mesmo se isso acontecer, os problemas estruturais do país, eles não desaparecem. Tá aí a moeda argentina, o peso. Na última semana e meia, o Tesouro argentino queimou cerca de 1,8 bilhão de dólares, isso para tentar manter a moeda dentro da faixa certa. Com a intervenção dos Estados Unidos, o peso deu uma respirada e os títulos de dívida do governo subiram. Mas a tensão continua, porque qualquer vacilo pode disparar a inflação novamente. O argumento de Milei é que os cortes no orçamento funcionaram. O país registrou superávites pela primeira vez desde 2009. A inflação caiu cerca de 30% em relação aos picos astronômicos que atingiu um pouco antes. Mas isso só se mantém graças a uma gestão cuidadosa do peso que mantém as importações sob controle e mantém também a Argentina no limite da corda bamba. E agora a grande questão, a pergunta que fica é: qual será a forma exata da intervenção americana? Detalhes devem surgir quando Milei visitar Donald Trump na Casa Branca nos próximos dias. E aí você se pergunta: tá, isso ajudou a popularidade do Milei? Olha, essa extraordinária assistência financeira do governo de Donald Trump à Argentina pode ser suficiente para sustentar os mercados locais até a eleição crucial legislativa no final desse mês, mas está fazendo muito pouco para melhorar a imagem do presidente argentino entre os eleitores. Olha só esses dados: quase metade dos argentinos, 44%, veem o acordo como mais propenso a beneficiar os Estados Unidos do que sua própria nação, enquanto 36% disseram que veem o estreitamento do relacionamento de Milei com Washington como muito negativo, isso de acordo com uma pesquisa realizada pela Atlas Intel para Bloomberg News e publicada nesta sexta-feira. Em comparação, apenas 14% disseram que viam a Argentina como a principal beneficiária, enquanto 29% observavam relações mais próximas como amplamente positivas. Vale mencionar que a pesquisa foi realizada antes do anúncio do secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, na quinta-feira. Isso de que ele havia finalizado esse acordo de swap cambial de 20 bilhões de dólares com o Banco Central argentino após dias de negociação com o governo do Milei. E eu trouxe os dados dessa pesquisa para você porque esses resultados são um sinal de alerta para Milei e o seu partido governista antes das cruciais eleições legislativas de 26 de outubro, que é uma votação que vai resultar um referendo antecipado sobre o presidente libertário e a sua iniciativa de austeridade. Um desempenho fraco ameaça comprometer a capacidade de Milei de implementar reformas adicionais no país. Então, bastante coisa em jogo lá na Argentina. E bora falar do Brasil agora, tá? O governo do Lula anunciou um plano gigante para impulsionar o mercado imobiliário. Vamos entender o que ele propôs. A ideia é disponibilizar 20 bilhões, olha esse número de novo, 20 bilhões, só que agora é de reais, em crédito barato para facilitar a compra de imóveis, e esse valor pode crescer nos próximos anos através de um novo sistema que financia casas com juros menores. Além disso, agora os brasileiros podem usar o FGTS, que é aquele fundo de indenização que todo trabalhador acumula, para comprar imóvel de até 2,25 milhões de reais, subindo ali do limite anterior, que era 1,5 milhão. O plano é parte de uma série de medidas que Lula está lançando para conquistar a população antes das eleições de 2026. E não para por aí, tá? O governo também anunciou novas isenções de imposto de renda para trabalhadores de baixa renda. Também teve subsídio no gás de cozinha e ainda estuda oferecer transporte público gratuito, algo que foi bem polêmico e mexeu ali com o ânimo dos investidores. Além disso, há conversa sobre aumentar os benefícios do Bolsa Família, segundo pessoas próximas à estratégia do governo. É claro que essas medidas, mais uma vez, mexeram com os mercados. O real, depois do anúncio, caiu 2,3% contra o dólar na sexta-feira, antes de recuperar parte da perda. Analistas apontam que a preocupação vem do uso dessas medidas para impulsionar a popularidade, o que pode gerar dúvidas sobre a política fiscal do país. Lembrando que o governo prometeu um superávit no ano que vem, Segundo economistas, movimentos técnicos e posicionamentos de investidores também ajudaram a acentuar essa volatilidade. Apesar das preocupações do mercado, a popularidade de Lula
voltou a subir depois de atingir os níveis mais baixos de sua carreira recentemente, especialmente depois de se destacar na disputa com Donald Trump, reforçando sua imagem de defensor da soberania do Brasil. Mas essas propostas sociais têm levantado preocupações sobre a situação fiscal do país, a dívida pública alta e a inflação acima da meta, que levou o Banco Central a inclusive a subir a taxa de juros para 15% nesse ano. Então os economistas também questionam se o governo vai conseguir mesmo atingir a meta de superávit primário modesto, que é a economia do governo excluindo os juros da dívida. Isso no próximo ano. Será? Vamos ver. O plano de habitação em si não tem impacto direto nas contas do governo, mas especialistas alertam que ele pode estimular o consumo e aumentar a pressão sobre o Banco Central, que tenta controlar a inflação. Agora vamos entender um pouco desse plano aqui que a gente está falando. Olha, a ideia envolve a criação de um novo sistema de financiamento imobiliário. O governo vai reduzir em 5% as reservas obrigatórias dos bancos, permitindo que eles usem esse dinheiro livremente, contanto que parte dos ganhos seja direcionada para juros mais baixos nos empréstimos habitacionais. Historicamente, a maior parte do financiamento de imóveis vinha da poupança, que em 2024 totalizava cerca de 762 bilhões de reais, ajudando a financiar mais de 500 mil de imóveis. Mas, nos últimos anos, brasileiros retiraram bilhões da poupança em busca de investimentos mais rentáveis, o que complicou os esforços para reduzir a lacuna habitacional, que é estimada em cerca de 6 milhões de casas no país. Tá, quem que deixa dinheiro na poupança? Vamos ser sinceros. Então, resumindo, mas não tirando nenhum detalhe, o governo quer tornar o crédito imobiliário mais barato, aumentar o limite do FGTS, criar novos mecanismos de financiamento, facilitar a compra de imóveis, mas ao mesmo tempo lançar uma série de medidas sociais que podem impactar o consumo, a inflação e a confiança do mercado. Então, resumindo, é uma aposta muito grande, cheia de oportunidades, desafios e riscos, e nos próximos episódios a gente destrincha melhor cada uma dessas peças para entender como que tudo isso afeta o brasileiro que quer comprar casa e, claro, a economia do país como um todo. Eu sou Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por Daiane Pinotti. Beleza? Eu vou ficando por aqui, até o próximo episódio e a gente se encontra lá. Big beijo! Este episódio da Estratégia do Dia é patrocinado pela DIL. Vamos ser sinceros, a maioria das plataformas de RH não são fáceis de usar. A DIL é diferente. Com IA nativo, garante conformidade e acompanha o crescimento da sua equipe, seja de 5 ou 50 mil pessoas. RH, TI e folha de pagamento. Tudo em uma única plataforma que realmente funciona. Para saber mais, confira em del.com/estratégia. Clique no link da descrição.